Você não precisa de mais conhecimentos para iniciar o que você deseja fazer. Tudo o que você sabe até agora, as informações que você tem, já são suficiente para você dar o seu primeiro passo. Não está te faltando nada. Saia da vibração da escassez, da carência ou do medo de achar que você não vai conseguir. Se você sentiu o chamado para fazer tal coisa, é porque já está na hora de você fazer isso mesmo. Claro, desde que esse chamado tenha vindo da sua alma e não do seu ego negativo. É necessário o autoconhecimento, a interiorização, para você conseguir distinguir se essa vozinha que você ouve, se a ideia que chega na sua mente está vindo do seu eu superior ou do seu eu inferior. Muitas vezes, você pode achar que a ideia que você tem é bacana, é legal, que não tem nada de ruim, de negativo, e que faz sentido para você fazer agora. Mas isso só faz sentido para o seu ego negativo, porque está conectado a ele. Então não é uma ideia saudável e positiva. Não é para ser realizado. Não é isso que a sua alma deseja. Se você não estudar como que o ego negativo funciona, como que ele pensa, como que ele sente, como que ele age, você facilmente cai em muitas ciladas e armadilhas dele, onde ele tenta te convencer a fazer algo. Ele te manipula e faz você acreditar que está tudo bem. E você cai e nem percebe que está sendo dominado e controlado por ele. Sabe por que isso acontece? Quando você vive no piloto automático, você faz as coisas sem pensar, sem analisar, sem refletir, sem questionar. Você aceita as coisas que chegam. E você acredita que só porque você sente alegria e prazer com tal atividade e tal projeto, e você vai lá e faz. Essa alegria, esse prazer que você sente nessa atividade, só está alegrando o seu ego negativo. A alma não sente alegria e prazer com essas coisas, mas você acha que está tudo bem. Só porque a maioria das pessoas faz, seguem esse caminho, você acha normal e correto, mas não é. A maioria das pessoas vive controladas pelo próprio ego negativo. Elas pensam, sentem e agem baseadas nas ideias e vontades que vêm do ego negativo delas. E você, principalmente quando você era criança, você observava essas pessoas, até pessoas queridas, seus pais, tios, professores, uma celebridade. Você admirava elas. Você queria ser como elas. Você se espelhou nelas. E você acabou pegando, absorvendo o jeito delas, que eram voltados para o ego negativo de se comportar, de pensar, de agir, de falar. Você provavelmente carrega todos esses padrões distorcidos dentro de você. Fica emanando essa energia para fora, ensinando direta ou indiretamente, mostrando para os outros como é que se faz. E não percebe que é equivocado. Porque você só faz aquilo que você acredita, aquilo que te faz sentido. Ou seja, são as suas crenças positivas e negativas que fazem você tomar uma atitude. Escolher X e não Y. Ter medo de tal coisa ou não. E uma dessas crenças negativas, que é a crença que está instalada no subconsciente da maioria das pessoas, é a crença da escassez, da falta. Porque a pessoa foca no negativo, naquilo que falta, naquilo que não tem. E fica bitolada nessa direção. Parece que a pessoa coloca uma viseira e não consegue pensar e enxergar nada além desse caminho negativo de falta. É o ego negativo da pessoa que não deixa ela mudar de pensamento, não deixa ela enxergar outras possibilidades. Aí a pessoa fica acomodada, na zona de conforto, acredita que só existe esse caminho, acredita que a vida é assim mesmo, que as pessoas não mudam, inclusive ela mesma, que ela nasceu de um jeito e tem que morrer desse mesmo jeito. Ela não percebe que por conta dessa crença da escassez, ela mesma está criando e atraindo situações, pessoas que também vibram na escassez. Aí ela vê o outro também reclamando da falta de dinheiro, dos roubos, das perdas. Ela convive com pessoas que possuem a mesma crença limitante que ela, que só reforça essa crença e ficando cada vez mais difícil de soltar e fazer diferente. Porque ela está o tempo todo reforçando aquilo que ela acredita, só que de coisa negativa. Aí ela mesma se prende num looping de negatividades e não sai disso. O que você crê, você emana para fora de você a energia dessa crença. Aí pessoas ou acontecimentos que possuem a mesma vibração que você emanou, facilmente aparecem na sua frente. São atraídos por você, assim como os outros se sentem atraídos por você.
Às vezes você pode até achar que é algo legal e agradável, você fica feliz, mas, de novo, quem você está agradando e alimentando é o seu ego negativo, para ele ficar mais forte, mais poderoso que você e continuar te dominando. É isso que você quer? Claro que não. Atitudes simples, comuns, mas constantes, coisas que todo dia você faz, talvez desde os seus 7 anos de idade, mas que são coisas desequilibradas, distorcidas, não é a verdade, não é a luz. Imagina quantas e quantas vezes você já repetiu isso na sua vida. O quanto que essa crença está enraizada na sua mente. Não é de um dia para o outro que você vai olhar para ela, soltar e instalar uma crença positiva no lugar dela. Pode ser um processo lento, demorado, e nem cabe a você dizer quanto tempo vai levar, porque é o seu eu superior que dita o ritmo das coisas que acontecem na sua vida. Não adianta também, depois que a gente descobre que tem tal crença limitante, a gente querer se livrar dela logo. A gente começa a focar só nela o dia inteiro, a semana inteira, porque você escolheu transcendê-la agora. Não é assim que funciona também. Porque assim a gente coloca muita pressão, muita cobrança, gerando ansiedade, preocupação, afobação e até maltrato consigo mesmo, porque podem ter coisas ali que nesse momento você não tem ainda a consciência necessária para conseguir compreender o porquê, o motivo daquela crença limitante estar na sua vida, do porquê que você escolheu ela lá no passado. E você só vai ficar estressado, não vai achar as respostas ideais, que não vão fazer sentido. Você vai focar no que não era para focar nesse momento e o que você deveria focar agora, você não tá focando, você não tá trabalhando. Aí com essa afobação, com esse estresse todo, você sai do seu eixo, você se desconecta do seu eu superior, abaixa a sua vibração e volta a se conectar com o seu ego negativo. Isso é ter uma atitude de arrogância perante ao seu eu superior, achando que você sabe mais que ele. Aí você não deixa ele te guiar. E você tampa os ouvidos pro que vem dele. E você só ouve quem? O seu ego negativo. Aí você já sabe o que vai acontecer, né? Você vai ser guiado pelo seu ego negativo. Também pode ser chamado de criança interior ferida, porque a pessoa ainda carrega as dores, os traumas vividos lá na infância com seus pais, na escola, na família. E não parou até hoje para olhar para isso ainda. Então hoje, essa pessoa só tem um corpo de adulto, mas possui uma mentalidade infantil ou adolescente. Vai depender em que momento ocorreu o trauma, a situação negativa que bloqueou, que travou a energia dessa pessoa nesse ponto. A pessoa fica literalmente com a mente parada no tempo, no momento em que ocorreu essa dor. Então, hoje, ela não consegue ser adulta, tomar decisões sensatas, ser coerente, ser responsável, liderar a própria vida. Você já deve ter conhecido uma pessoa assim. Ela é adulta, mas tem uma personalidade infantil, tem atitudes infantis, observadas principalmente na intimidade. Ela não cresceu porque a mente dela ficou parada, ou seja, o cérebro dela não pôde continuar se desenvolvendo, crescendo e amadurecendo por conta do trauma que ela sofreu. Então, por exemplo, se o trauma aconteceu aos 15 anos de idade, você pode observar que um adulto com traços adolescentes pode ser rebelde, pode ser interesseiro, sem noção. Mas se o trauma aconteceu aos 6 anos de idade, é um adulto com comportamentos muito infantis. O próprio corpo físico, às vezes, demonstra essa infantilidade. A pessoa, às vezes, tem uma baixa estatura, tem um rosto mais redondo e fofinho, é uma pessoa muito submissa, é uma pessoa que aceita tudo. O jeito que a pessoa vai ter, como ela vai se mostrar, vai depender do tipo de trauma que ela sofreu. Enfim, se a pessoa começar a trabalhar profundamente nessa dor, ela pode destravar essa energia bloqueada e passar a ser uma adulta com atitudes de adulta. Em geral, o que não deixa a gente crescer, ir para frente e evoluir são as energias negativas que a gente insiste em carregar. Essas energias negativas vêm da onde? Dos traumas, das dores da infância e também das situações que a gente vive no hoje, no cotidiano. A gente tem o péssimo costume de viver tal situação desagradável e deixar para lá, de esquecer, ignorar os nossos sentimentos. Não aprendemos a olhar para as nossas emoções e sentimentos. Então, essas emoções negativas que a gente sente vão se acumulando no nosso corpo, podendo surgir uma dor, um sintoma num primeiro momento, evoluindo para uma doença quando a gente não olha para isso, enquanto esse desequilíbrio ainda estava nos corpos energéticos. Ou então, a gente atrai uma situação negativa
para que através dessa situação negativa, a gente possa eliminar essa carga densa que está acumulada no nosso corpo. Perceba que ambas as situações são soluções trazidas por nós mesmos para eliminar as energias negativas, mas são através da dor e não do amor. Se a cada momento ruim ou a cada final de dia a gente parasse para meditar, limpar as cargas negativas, a gente absorve, mas limpar com consciência, com reflexão e entendimento, e não só por limpar. Se a gente fizesse isso, a gente não iria precisar atrair situações perturbadoras para a gente poder se limpar. Enquanto a gente não resolve os nossos problemas, enquanto a gente insiste em continuar ignorando e rejeitando, esses problemas vão continuar voltando para nós, uma hora ou outra. Na verdade, quem está fazendo com que essas coisas pendentes voltem é a nossa alma, o nosso eu superior que está buscando a reconexão consigo mesmo. Só soltando essas cargas negativas, esses pesos desnecessários que a gente carrega por muitos anos, a nossa essência volta a brilhar fortemente. Não é que agora a nossa essência não brilha, ela brilha sempre. Eternamente, a luz é amor, é abundância, ela vibra muito alto. Mas agora ela está muito ofuscada pela quantidade de energias densas que a gente absorve, que a gente acumula em torno da nossa aura e dos nossos corpos energéticos. E a gente não quer transcender, a gente não quer olhar para isso, não percebemos a importância disso, dessa limpeza. Essa reforma interior ou essa limpeza energética é tão importante quanto tomar banho todos os dias. A diferença é que a gente não foi ensinado a isso, infelizmente.